Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. De volta aos comentários ao Código de Processo Civil, lembrando que aqui não temos um curso de direito processual, o objetivo nunca foi esse, tá? São apenas comentários práticos ao Código de Processo Civil. Bem, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ajude eu com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se, né? O link está na descrição do vídeo, ou ainda sendo membro, o link fica aqui embaixo também, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a juba e pegar meu café e vamos lá então. Então a gente entra agora na parte do código que cuida da prova testemunhal. Então aqui a gente vai ter mais de um vídeo, tá? O código torra bastante tinta e precisa mesmo, tá? Para falar da prova testemunhal, porque é um assunto muito pertinente, muito importante. Bem, comecemos pela subseção primeira, que invoca aqui então a questão da admissibilidade e também do valor da prova testemunhal, né? Então, quando que se admite uma testemunha e qual é o valor que a gente atribui a ela, né? A palavra dela, no caso. Bem, a gente parte do artigo 442 e chega até o artigo... Ó, tem bastante coisa aqui hoje, né? Até o artigo 449, tá bom? Engraçado, né? Ó, 400 a gente já tá na metadinha aqui, então o projeto vai bem, obrigado. Vamos lá então. Quase artigo 500, isso que eu quis dizer. Então vamos lá, 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Então, aqui a lei diz algo bem claro, né? Regra. A prova testemunhal é sempre admissível. Exceção. A prova testemunhal não será admissível se a lei dispor de modo diverso. É isso, tá? Não tem muito o que falar do 442. Então, a regra é: prova testemunhal é admissível. Quando não se admite prova testemunhal, Marcelo? Quando a lei disser que não cabe prova testemunhal. Quando ela exigir documento, por exemplo, ou uma prova tarifária, enfim, tá? É exatamente isso. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas. Ó, de algum modo, se a gente parar para pensar, essa exceção já aparece aqui, ó. É uma das exceções, talvez a mais famosa, mas é uma das. Não é a única. Porque, ó, se a prova testemunhal é sempre admissível, e o 443 então fala, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas, quer dizer, ele já está trabalhando isso aqui, né? Ó, não dispondo a lei de modo diverso. A lei já dispõe aqui de uma maneira diversa. Ó, nesse caso, a gente não vai admitir testemunha, tanto que o juiz indeferirá o ato, né, ou a tentativa dissuasiva. Quando? Então, sobre fatos. 1. Já provados, basicamente é isso. Já provados como? Ou por documento ou por confissão da parte. Esses já provados por documento, eu confesso que eu tenho um certo receio aqui. Porque o ideal é que o juiz na instrução fique, ele não dê muito pitaco, né? Ele não pode opinar, não pode já trazer um juízo de valor sobre os autos, né? Então, é melhor que ele defira a oitiva, né? Não há prejuízo também. Se já tem prova por documento, depois cabe avaliar a postura da testemunha, enfim. Bom, mas a lei diz isso, né? O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas, ou já provados por documento, ou já provados por confissão da parte. Indeferirá também a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Então, a lei exige escritura pública, por exemplo. Não tem o que fazer. Nenhuma testemunha, pode vir o Papa falar aqui em juízo que não vai mudar. Tem que ser o tal documento, escritura pública, no exemplo que eu dei. Então, mas basicamente temos três hipóteses, né? Então, basicamente há três hipóteses de indeferimento da inquirição de testemunhas. São dois incisos, mas são três hipóteses, né? Quando? Fatos já aprovados por documento, fatos já aprovados por confissão
da parte e fatos que só por documento. Vou até mudar aqui, ó, para deixar bem didático. Há 4 hipóteses, não. Fatos que só por documento puderem ser provados e fatos que só por exame pericial puderem ser provados. É isso, né? São 4 hipóteses a rigor. Muito bem, então, avante. Artigo 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, lembra do exemplo que eu dei da escritura pública? Acontece, né? Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Bom, aqui eu lhes confesso que eu vou puxar um pouco de sardinha para minha brasa. Porque eu vou citar agora uma passagem minha em coautoria com Lúcio Delfino. Então a gente comentou aqui, a gente pode participar desse Código de Processo Civil comentado, coordenado por Angélica Rudalvin, Araquém de Assis, Eduarda Rudalvin e Jorge Salomão Leite, tá? Pela editora Saraiva. É um código fácil de achar nas livrarias. A gente comentou tudo sobre prova testemunhal aqui. Então aqui eu vou lhes pedir licença para ler um trechinho, né? O que seria começo de prova por escrito? E aí eu e Delfino escrevemos na ocasião. A exigência de começo de prova por escrito tem por finalidade, de um lado, evitar a postulação de ações temerárias voltadas ao enriquecimento ilícito e, de outro, assegurar ao juízo ao menos alguma probabilidade de que o negócio jurídico realmente foi celebrado. A lei processual exige começo de prova emanado pela parte contra a qual se pretende produzi-la. Significa isso que não tem pertinência documento elaborado pela própria parte que irá produzir a prova. Tampouco são aceitáveis, segundo os ditames do dispositivo, declarações elaboradas por terceiro. Tá? Aí a gente escreve assim também. Conceito de começo de prova por escrito. Né? Começo de prova por escrito. O que seria isso? Bem, nós dizemos, a doutrina noticia o conceito de começo de prova por escrito como a prova escrita capaz de constituir indício do fato que se pretende provar. Então, e aí uma citação de Marinoni, Arenhardt e Mitidiero. Assim, voltamos a escrever, se existente um documento que sumariamente demonstra a existência de um vínculo obrigacional, pode a parte invocar o depoimento de testemunhas para tentar comprovar aquela obrigação só por indício atestado em outros documentos. Aí vem, a gente abriu uma sessão aqui para falar dos exemplos, né? Então, exemplos de escritos capazes de servir como começo de provas. Que é muito abstrato o 444, né? Vejam só os exemplos, ó. Ancorado em Carvalho Santos, Roberto Barcelo de Magalhães arrola os seguintes escritos capazes de servir como começo de provas. Letra A. Contas de qualquer natureza. Letra B. Os registros e papéis domésticos. Letra C. As cartas missivas. Letra D. As declarações escritas, jurídicas ou extrajudiciais. Letra E. As inscrições no dorso, à margem ou em seguimento ao ato. Letra F. As simples notas em folhas avulsas, desculpem. E letra G. O interrogatório sobre fatos e artigos. E aqui nós escrevemos ainda, eu e Delfino. Podemos inserir neste rol, considerando o momento atual, odierno, ainda, número 1, troca de e-mails, 2, mensagens eletrônicas em contextos variados, como SMS, WhatsApp, mensagens escritas em redes sociais, e número 3, áudios gravados. E aí também a gente citou aqui Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Metidiero, que aduzem que o CD ou o DVD podem conter uma declaração da parte neles registrada. Aí a gente citou também um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, já bem antigo, de 21 de junho de 1931, olha só, em que ficou decidido que a confissão da parte, no tocante a ponto essencial da causa, serve como começo de prova por escrito a ser completada pelo depoimento de testemunhas. Saiu na RT, volume 81, né, das RTs, página 123. Mencionando Giorgi, o italiano, Roberto Barcelos de Magalhães entende possível que o documento público ou particular seja começo de prova por escrito de enunciações indiretas
contra as partes que as subscreveram. E aí também, para terminar, o TRF da 4ª Região admite como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, como início de prova, vírgula, material do efetivo exercício de atividade rural, né? Em regime de economia familiar, os documentos de terceiros, membros do grupo parental. É a súmula 73 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito bem, acho que é isso, tá? Ah, mais um ponto aqui, ó, sobre o 444. Emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova, né? Esse trecho em azulzinho aí na tela de vocês. Emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. A gente comenta o seguinte: ao que parece, exige o 444 do CPC que o começo de prova por escrito encontre uma causalidade tal que evidencie a origem de sua existência da parte contrária. Em abstrato, é possível cogitar a hipótese, só exemplificativa, do e-mail enviado do devedor para o credor que, depois, move ação com pretensão de cobrança contra aquele. O e-mail, no nosso exemplo, não é em si instrumento contratual, mas começo de prova escrita de futura obrigação, documento este enviado pelo devedor, por ele emanado, para usar a linguagem do CPC. Por isso, meras tratativas preliminares de origem unilateral não se prestam para tanto, hipótese em que o STJ analisava o 402, inciso 1º do CPC de 73, que equivale ao 444 hoje estudado aqui com vocês, tá? Vejam aí, STJ, Nação Rescisória 18 do DF, relator ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª turma, foi julgado ou publicado em março de 1995. Julgado até antigo, tá? Muito bem, então. Temos ainda... Vamos ver aqui se tem alguma coisa que importa. Não, acho que tá bom. Do 444 é isso aí, tá ótimo. Certo? Bom, eu não escrevi nada na lousa porque senão tomaria um tempo gigantesco, né? Presta atenção nos exemplos aí que eu dei que eu acho que ajuda. 445 do CPC. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Então, também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação. Em casos como de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Bom, vamos lá então. Vou citar aqui de novo os nossos escritos, só para deixar tudo mais claro, tá? 445. Impossibilidade material e impossibilidade moral. O que seria isso, né? Decidiu-se no STJ que haverá impossibilidade material quando, em face das peculiaridades de um caso concreto, for irracional pretender-se que tenha sido exigida prova escrita do contrato, ao passo que a impossibilidade moral traduz a situação em que, em razão de um vínculo de amizade ou parentesco, não seria usual exigir-se prova por escrito. Vejam aí STJ, no recurso especial 651.315, com o relatório do ministro Castro Filho, que foi julgado na 3ª turma, em 2005. Se ocorrer algo nesse sentido, eu e Define colocamos aqui, deve o juiz deferir a dilação probatória testemunhal sob pena de cerceamento de defesa. Tribunal de Justiça do Paraná, agravo de instrumento 838.778-0, relator desembargador Luiz Antônio Barry, 7ª Câmara Civil, julgado em maio de 2012. E impossibilidades materiais, o que seria isso? Ou o que seriam impossibilidades materiais, né? A gente escreve o seguinte: o artigo 445 arrola, em caráter exemplificativo, é o que se denota quando o dispositivo aduz em casos como o de, e nesse sentido Marinoni, Mitidiero também, os contratos de depósito necessário e o de hospedagem em hotel. Ambos são regulados entre os artigos 647 e 652 do Código Civil de 2002. Certo, pessoal? Tranquilo, né? O 445 é isso aí. Vamos ao 446. É lícito à parte provar com testemunhas. Isso é interessante, né? Então a lei aqui está admitindo expressamente, para não haver dúvida. Então ela reforça aqui
o 442, né? Nesse trecho amarelo. Então a prova testemunhal é sempre possível. E aí o 446 fala, olha, também será possível, tá? É mais ou menos isso que ele está falando. E aí temos dois incisos, né? Inciso primeiro, nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. E nos contratos em geral, os vícios de consentimento. Quer dizer, óbvio, né? Não tem como não admitir prova testemunhal nesses casos. É claro que é muito difícil nulificar um negócio jurídico com base em coação, por exemplo, ou com base em erro ou dolo. Mas a prova testemunhal aqui é muito pertinente, né? Sem testemunhas fica muito complicado. Então a lei aí franqueou o acesso a esse tipo de dilação probatória, que, claro, vai ser examinada com muita cautela pelo juiz, tá? Não se iludam. Avante. Artigo 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Bem, aí o código vai definir então quem são os incapazes, quem são os impedidos e quem são os suspeitos, tá? Em 3 parágrafos. Então, todo mundo pode ser testemunha, menos incapazes, parágrafo 1º, menos impedidas, parágrafo 2º, menos suspeitos, parágrafo 3º. Vamos um por um aqui. Quem que é incapaz? O interdito por enfermidade ou deficiência mental. E aqui acreditem, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui. O EPD não mudou, não alterou, vamos colocar assim, alterou a realidade das coisas. Ler o direito vivo da interdição. É um texto de minha autoria. Jogar no Google, que vocês encontram. O direito vivo da interdição. Marcelo Piccioli da Silveira. Tá? Eu falo tudo isso lá. Então, o interdito não pode depor como testemunha, via de regra. 2. O que? Acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ao tempo, ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Então aqui a gente tem duas situações, ó. O que? Acometido por enfermidade ou retardamento mental, essa é a premissa. Então, ó, vamos pegar uma cor aqui. Então, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, situação 1, ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Quer dizer, o cara estava em coma na época dos fatos. Porra, não tem como, né? É uma enfermidade. Ou o cara está em coma no dia da audiência de instrução. Paciência, meu amigo. Gente, aqui é a realidade. Não tem, o estatuto da pessoa com deficiência. Não, aqui é a realidade, bruta, nua, crua. Tá? Ninguém vai mudar essa ontologia de coisas. Também são incapazes para depor como testemunhas aquele menor de 16 anos. Então aqui cuidado, tá? Ó, cuidado. O menor que conta com 16 anos, com pelo menos 16 anos, pode depor como testemunha, em regra. Então, o menor que conta com pelo menos 16 anos pode ser testemunha. Um rapaz de 17 anos pode depor como testemunha, não tem problema nenhum. Tá? Agora, esse inciso terceiro não é tão absoluto, tá? Vou botar isso aqui não é tão absoluto assim. Existem exceções, tá? Talvez a gente já fale disso hoje. Inciso 4. Cego e surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Óbvio, né? Quer dizer, deixa eu deixar isso bem claro. A lei não menoscaba o cego e o surdo. Ao contrário. Tá? Ninguém aqui está sendo preconceituoso, não é isso, tá, pessoal? O estatuto da pessoa com deficiência não muda, esqueçam. Tá? O cego que não pôde enxergar algo não pode depor como testemunha para falar que viu algo. É simples, é isso. Aquele cara que é 100% surdo não pode chegar em juízo e afirmar, ainda que por escrito, que ouviu alguma coisa no dia do fato. Não dá, né, pessoal?
É uma impossibilidade ôntica. Eu falo isso, tem gente que fica bravo comigo, mas é que eu não consigo ser politicamente incorreto, ou melhor, politicamente correto. Mas é que eu não estou sendo agressivo. O que é o cego? Cego é a pessoa que tem alguma coisa na visão, né? Pode ser uma, 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 uma cegueira menor e pode ser uma cegueira maior. Não tem problema falar isso, né? É igual o surdo. O surdo, ele pode ter uma deficiência auditiva em um só ouvido, né? E escutar com o outro, não tem problema nenhum, ele pode depor como testemunha nesse caso, tá? Mas ó, o código fala quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Quer dizer, entende onde eu quero chegar? Não dá para mudar a realidade de coisas aqui, tá? A lei não está falando cego e surdo não pode depor como testemunha. Podem. A regra é que podem. Só não podem quando o óbvio for constatado na realidade. Ou seja, o cego que não viu não pode depor falando que viu. E o surdo não pode depor falando que ouviu. Certo? Ok, então aqui a gente leu o rol dos incapazes. Tá? O segundo rol é o rol dos impedidos. Quem são os impedidos para depor? Vamos lá. O cônjuge, o companheiro. Então, ó, cônjuge e companheiro, eu vou grifar só cônjuge. O ascendente e o descendente em qualquer grau. E o colateral até o terceiro grau. Então, cuidado que primo não é impedido, porque primo é quarto grau colateral. Tá? Então, cônjuge, ascendente, descendente em qualquer grau. Então, linha ascendente, linha descendente, qualquer grau. Colateral até terceiro grau. De quem? Bom, vamos lá então. De alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, então um vínculo adotivo também entra, salvo se o exigir o interesse público. Ó, isso é importante. Salvo se o exigir o interesse público. Sabe onde isso é importante? Por exemplo, imagina, criança que foi abusada e aí se discute ali na causa civil se houve ou não o abuso sexual, né? É claro que é uma comunicação muito grande com o juízo criminal. Enfim, esse é um outro assunto. Ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessário ao julgamento do mérito. Então, ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessário ao julgamento do mérito. Aí, nesses casos aqui, que eu destaquei de amarelinho e de azul, acabam sendo exceções mesmo, né? Ó, salvo, né? Então, aqui elas não seriam impedidas, essas pessoas. O cônjuge pode ser testemunho, o ascendente, o descendente ou o colateral até terceiro grau. Tá? Também é impedida, obviamente, o que é parte na causa. Pô, aí também o código. Quer dizer, é óbvio, se você é parte, você não pode ser testemunha. Não faz o menor sentido. E terceiro, o que intervém em nome de uma parte. O que intervém em nome de uma parte. O que intervém em nome de uma parte, como tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Isso é importante. Tá? E outros. Opa! Esse cinza ficou muito escuro. Vou botar um mais claro. E outros que assistam ou tenham assistido às partes. Quer dizer, se no passado a parte foi assistida, também já tem um impedimentozinho aí. Porque isso aí já afronta a imparcialidade, né? Aí é duro. O testemunho tem que ser imparcial. E por fim, são suspeitos, né? Para terminar esse rolzinho aí, são suspeitos. Número 1, o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo. Claro, né? Os dois são suspeitos. O cara que é inimigo, não preciso nem falar, né? Vai desejar o mal. O amigo íntimo também, complicado, né? Amigo íntimo, ele não vai ser imparcial, ele não vai colaborar com a justiça, ele vai colaborar com o amigo íntimo dele, né? E também o que tiver interesse no litígio, tá? São suspeitos, não são impedidos, são suspeitos, é diferente, tá bom? Certo, pessoal? Muito bem. Ah, ó, uma passagem minha e do Delfino aqui. Citando Moraes Carvalho, Roberto Barcelos de Magalhães arrola como exemplos de interessados no objeto do litígio e assim como suspeitos para o ato processual do testemunho. Então vejam aí o inciso segundo, né? O que tiver interesse no litígio. Exemplos, então, ó, letra A, o sócio na causa do sócio. B, o fiador na causa do devedor por ele afiançado. C, o cedente na causa do cessionário. D, o vendedor na causa do comprador.
E, o que tem em juízo causa semelhante. F, o senhorio na questão de venda a prazo, ou melhor, de venda do prazo. G, os membros de uma corporação nas causas em que eles são interditados, ut singuli, etc. Certo? Muito bem, então. Tranquilo. Parágrafo 4º. Sendo necessário, isso é importante, ó. Vou até mudar de cor. Sendo necessário, então, se houver necessidade, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores impedidas ou suspeitas. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento de quem? Das testemunhas menores. Lembra que eu falei aqui, ó? Botei um asterisco, né? Ó, o que tiver menos de 16 anos, em regra, é incapaz para depor. Mas o código ressalva, ó, se for necessário, aí a gente avalia no caso concreto, né? A importância. Imagina, um rapaz de 15 anos. Não é possível que ele não saiba nada de algo que ele viu. Não tem como impedir, né? Enfim. Então, sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, das impedidas também, né? Então, todo esse rol aqui acaba entrando nessa grande exceção. Embora esse inciso 2 seja complicado, né? Eu acho que isso aqui serve mais para o 1 e para o 3, em alguns casos ainda também. E também das suspeitas, né? Então, acaba entrando aqui, ó. Pode acontecer de, se for necessário, a gente ouvir aquele que tem algum interesse no litígio, ou mesmo um inimigo ou amigo íntimo da parte, mas aí o juiz calibra o valor, né? Parágrafo 5º. Os depoimentos referidos no parágrafo 4º. Então, parágrafo 4º está aqui, não tá? Ó. Então, esses depoimentos aí, deixa eu botar um roxo, do parágrafo 4º. Então, ó, os depoimentos referidos no parágrafo 4º. Então, já que o código admite, ele também vai trazer uma ponderaçãozinha aí, né? Ele não vai ser tão seco. Então, os depoimentos referidos no parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso. Isso é muito importante. Quer dizer, o juiz admite, mas é independentemente de compromisso. E, além disso, o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. E o juiz... Lembra que eu falei que o juiz calibra, né? Exato. E o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Ele vai avaliar. Eu acho que esse cara aqui está mentindo. Porque talvez ele realmente seja inimigo da parte e talvez ele não queira contribuir mesmo com a verdade. Enfim. Artigo 448. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos. Ela não é obrigada a depor sobre fatos. Número 1. Que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos parentes consanguíneos ou afins e aos seus parentes, em linha reta ou colateral até o 3º grau, e a cujo respeito, por estado de profissão, ou melhor, por estado ou profissão, deve guardar sigilo. Então, por exemplo, o padre, ele não é obrigado a depor em juízo sobre algo que ele ouviu na confissão. Aliás, ele nem pode, né? Senão ele é excomungado da igreja. Uma alta traição, né? Mas tem outros, o advogado não é obrigado a depor sobre fatos que ele ouviu de um cliente dele. Ele tem o dever de sigilo ético, né? Segundo o Estatuto da Ordem. Tá bom? 449 é o último de hoje. Salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas em juízo. Então, uma regra de lei processual no espaço, né? Então, a regra é: escute testemunhas em juízo, no fórum. Parágrafo único. Quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la. Quer dizer, o cara está doente, tá na cama, não pode ir para o fórum de jeito nenhum, mas ele sabe uma coisa que é relevante para o fato. Bom, ok, vamos fazer uma sessão por internet aí e vamos ouvir, né? E hoje, com Covid, mais ainda, né? É o que mais acontece. Meus amigos, é isso. No próximo vídeo a gente retoma para falar da produção da prova testemunhal. A gente vai do 450 até o artigo... Vai ser longo, hein? Até o artigo 463, tá? É isso, um abraço e até mais. Tchau.